Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Louvado seja Deus por este Natal maravilhoso, um dia lindo fez ontem, um dia lindo fez no dia 24, quarta-feira, céu azul, um tempo um pouco quente, mas ao mesmo tempo à noite com uma brisa agradável. Glória a Deus pelos dias que temos vivido. Glória a Deus. Quero pedir ao pastor Dito, jovem pastor José Dito de Araújo Filho, glória a Deus pela sua vida. Jovem pastor inoxidável, dê o seu bom dia. Amém, meu amigo pastor Fernando, Urias, Tiago, hoje Samuel também está aqui com a gente. E a você, querido ouvinte, que é a razão de estarmos aqui, né? O motivo para edificarmos sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, que tudo que for tratado aqui sirva aí de bênção na sua vida. Glória a Deus. Jovem Tiago, dê o seu bom dia aos nossos queridos ouvintes. Jovem inoxidável, Tiago. Queridos ouvintes, é um prazer estar com vocês. Estou aqui novamente no último PIBcast do ano. Que seja um ano, um momento que a gente vai refletir, né, sobre o ano que passou e agradecer, né, e pedir ao Senhor que conduza o próximo ano da mesma forma que Ele conduziu esse ano agora que passou. Que bênção. Jovem Samuel veio nos fazer uma visita aqui hoje, meio que caiu de paraquedas aqui, olhei para o lado, brotou. Dê o seu bom dia aí, Samuel. Bom dia, amados irmãos, ouvintes da nossa rádio amada. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Nós vamos aqui hoje trocar umas ideias e algumas reflexões importantes. Que Deus te abençoe onde você estiver. Será um prazer estarmos juntos nessa conversa, nesse diálogo, que sem dúvida será muito produtivo. Que o Senhor a todos abençoe. Amém. Queridos, eu quero ler aqui um texto. Você vai achar que nós falaremos de novo do Natal, mas não falaremos do Natal. Estamos na última sexta-feira do ano. Estamos iniciando o nosso programa. Todos nós temos que fazer avaliações da vida. Todos nós. Eu acredito que a maioria das pessoas que prosperam, que crescem, que se desenvolvem, elas fazem planejamentos, elas sonham, elas projetam coisas. Pode até não sentar à mesa, escrever ali um esquema, um protótipo, ela pode até não fazer ali um calendário, uma agenda, mas ela tem alguns objetivos. Eu tenho certeza que você que me ouve começou esse ano tendo alguns sonhos, alguns objetivos. Olha, quando chegar em dezembro eu quero ter feito isso, quando chegar em outubro eu quero ter feito aquilo, quando chegar em junho eu quero ter feito isso, agora que eu estou em janeiro eu vou tomar essas e essas iniciativas para chegar lá na frente e conseguir concluir tudo. Eu quero ler com você um versículo e, na verdade, eu vou usar só uma pequena parte dele. É o texto de Mateus, capítulo 23, pastor Dito, capítulo 1, versículo 23. Quero que os nossos colegas que estão aqui conosco, também Samuel, se quiser participar aqui com a gente, e o jovem seminarista Tiago, quero pedir a vocês que prestem atenção na leitura que farei e na pequena pergunta que vai nortear a nossa conversa. E é uma pergunta que eu quero que você, querido ouvinte, faça a você mesmo. Essa pergunta é simples. Será que esse ano de 2025 eu cumpri os objetivos que tinha? Cheguei perto daquilo que planejei? Ou criei situações, forcei situações que acabaram dificultando a minha caminhada, ou deixei de cumprir o foco? Todo mundo começa em janeiro, que é o ano da dieta. Não, janeiro é o mês da dieta, janeiro é o mês do emagrecimento, janeiro é o mês da alimentação melhor, janeiro é o mês de tudo. De acabar com as dívidas. Mas há quem diga que também é o mês da mentira, né? A pessoa faz tanta promessa e acaba não cumprindo nenhuma delas. Mais mentira do que 1º de abril. Parece que sim. Eu vou ler aqui um texto que eu acho que é o diferencial nesse processo. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
Emanuel significa Deus conosco. Deus foi com você. Você cumpriu o seu propósito? Você alcançou os objetivos de Deus para a sua vida? Ou você alcançou os seus objetivos para a sua própria vida? Nós vamos conversar sobre isso. Eu vou pedir ao pastor Dito que ore ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que fale conosco, nos dando direcionamento, discernimento. Ontem nós tivemos uma cantata maravilhosa, que coisa linda aconteceu lá na igreja. Talvez tenha sido uma das mais bonitas. A cada ano a gente fala isso, né, pastor? Foi espetacular. Glória a Deus, a cada ano falamos isso. Essa foi a mais bonita. Aí chegando que vem pela fé será ainda mais bonita, né? Glória a Deus. Tivemos a igreja lotada, a gente em pé lá fora. Glória a Deus. Mas foi uma cantata, pastor Dito, que falou o tempo todo sobre o nascimento de Jesus. E sabemos que o maior propósito da vinda de Jesus foi nos salvar. Nos salvar, como eu disse no sermão ontem, nos salvar de nós mesmos. Pequena reflexão que fiz ontem, falei sobre isso. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. E para isso ele tem que ser o Emanuel e ele estabelecer a agenda dele. Ore pedindo a Deus que abençoe a nossa conversa e que nossos ouvintes sejam edificados por essa reflexão, né? Amém, oremos. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela noite que tivemos, pelo Natal. Ó Deus, eu tenho certeza que as famílias comemoraram, confraternizaram, trocaram presentes. A igreja do Senhor esteve reunida em vários lugares, várias cantatas, ó Deus. Nós agradecemos de uma maneira muito especial pelo culto que tivemos ontem. Ó Deus, obrigado, pela forma tão Senhor. Maravilhosa, Deus, como o Senhor se manifestou no nosso meio. Sim, Deus, usando obrigado, tudo Pai. que foi preparado e trazendo aquela unção, ó Deus, que só o Senhor pode dar. Ó Deus, obrigado porque vidas se renderam ao Senhor. E agora estamos aqui, ó Deus, querendo fazer uma análise do nosso ano. Realmente, ó Pai, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor foi conosco e nós temos certeza que será até o fim, porque aquele que começou a boa obra haverá de terminá-la. Ó Deus, que essa conversa possa nortear, ó Deus, muitas decisões, muito posicionamento na vida de quem está ouvindo, ó Deus, e seja uma bênção através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Querido ouvinte, o texto que acabei de ler, Mateus capítulo 1, versículo 23, na sua última parte diz: Emanuel significa Deus conosco. Eu quero aproveitar, não sei se já está tarde para fazer isso, mas ainda dá tempo de desejar Feliz Natal a todo mundo, né? A você que eu não me viu, que eu não vi, Feliz Natal, ainda dá tempo. Tá aí, tá acabando a rabanada, tá acabando aí aquele franguinho que você assou, aquela salada já deve estar no final da festa, mas ainda dá tempo. Emanuel, Deus conosco. Deus foi com você? Pastor Dito, o senhor orou? E eu quero começar pelo senhor a conversa. O senhor orou dizendo, agradecendo a Deus, porque Deus conosco, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A pergunta que eu faço é: Deus nos ajudou a cumprir a nossa própria agenda e nos livrando de algumas situações, dando pequenos socorros, ou Deus nos ajudou a cumprir a agenda dele? Porque é importante, querido ouvinte, que você entenda uma coisa. A proposta desse programa não é a gente fazer aqui uma lista de fracasso ou uma lista de sucesso. A proposta desse programa de hoje é ajudar você a planejar o próximo ano. É mexer com a sua cabeça e dizer assim: poxa vida, se eu não fiz isso agora, será que eu não consigo fazer ano que vem? O que faltou para eu poder cumprir essa agenda esse ano? Será que não é hora de eu fazer alguns ajustes? E aí, pastor Dito, vamos lá? Eu quero atrelar esse texto aí de Mateus 1:23, o texto de Isaías 9:6, que inclusive foi o texto da reflexão que você fez ontem, né? Sim. Palavra abençoada e... Glória a Deus. Apesar de sintetizada por causa do tempo, foi profunda, né? Glória a Deus. E o texto de Isaías 9:6 diz que esse menino, né, prometido, Emanuel,
ele tem o governo sobre os seus ombros. Que palavra, né, pastor? Ele tem o governo. Então, ao mesmo tempo em que é uma palavra de esperança, né? O povo estava em guerra ali na época de Isaías, Judá estava ameaçada pela Síria, com um acordo com Israel, que era outra parte da nação que estava dividida, e o rei Acais ali temeroso, e nesse cenário bélico ali de guerra, Deus traz essa promessa, né, essa esperança, que era para aquele tempo, alguém ia nascer ali, ia mudar realmente a história naquele contexto, mas esse texto é cumprido mesmo na pessoa. É porque ele tem um teor profético, isso, né, isso, é uma profecia. Que vocês estão vivendo agora tem a ver com desobediências, com descaminhos. Mas, olha, eu vou trazer aqui uma palavra profética que vai garantir o futuro de vocês. Exatamente. Tanto o futuro imediato ali, quanto eterno, né? Exato. Na pessoa de Jesus. Então, que nos alcançou, né? A expressão menino, né? Criança nascendo ali, Jesus o fez também. É uma palavra de esperança, né? Perfeito. Quando nasce uma criança, nasce esperança, né, pastor? Quem tem filho igual a gente sabe, quando você vê a criança, ele pega nos braços, né? Igual você pegou a Estela o dia que ela nasceu. Que privilégio. Esse cara pegou a Estela antes de mim, né? Então, rapaz, não, ele não é nem um pouquinho ansioso. Não é isso não. Queridos ouvintes, para você que não entende o contexto, peraí, agora você vai ter que deixar eu falar. Conta aí que é testemunha. É testemunho poderoso. Eu e o pastor Dito temos uma história de amizade muito forte. E eu digo que ela não foi forjada por mim ou por ele, foi no céu. E nós estávamos numa caminhada, né, pastor? Que não vem ao caso aqui entrar em detalhes, e os laços se estreitando, e o Espírito Santo me deu algumas palavras proféticas de bênção sobre a vida do pastor. E no dia eu levei o pastor junto com a irmã Jane. Deus te abençoe, Jane. Deus te abençoe, Teté. Eu levei o casal até a maternidade. E passei ali, ele falou, não, pode ir embora, depois eu dou um jeito. Eu falei, não, meu irmão, Deus mandou ficar cuidando de você e sair daqui com você e com a sua filha e com a sua esposa. E fiquei lá na maternidade o tempo todo. E aí começou a nascer bebê. E a gente está ouvindo lá de fora da recepção choro de criança. Tranquilo. Como diz um amigo meu, tranquilão. De repente, ouvi um choro, eu falei, é o da Esther. Ele falou, como é que você sabe? O cara me perguntou, falei, rapaz, é a tua filha que nasceu. Eu falei exatamente assim, Deus me falou, é a tua filha que nasceu. Aí ele virou, como é que você sabe, rapaz? Aí você também não é mole não, hein? Aí sai a enfermeira com a Estela. Aí ele debochando de mim. Aí sai a enfermeira com a criança no colo, olha pra ele, não dá nem bola pra ele, e me entrega, aqui moço, o neném nasceu. Rapaz, eu chorei na hora. Eu chorei de gratidão ao Senhor. Foi forte. Foi muito forte. Por isso, eu fui o primeiro a pegar a Teté no colo. Então, foi um presente que Deus me deu, né? Exatamente. Então, essa imagem vem à nossa mente, né? E como a esperança reacende, né, pastor? Quando nasce uma criança, quando nasce um bebê. Só que Jesus não nasceu para ficar menino, né? Para viver ali, beber para sempre. Ele nasceu o tempo todo. Ele nasceu para crescer e para reinar. Para reinar. E uma como questão. Você disse muito bem, o governo estava sobre ele. Então, né? quando Jesus ele realmente nasce em um coração, ele cresce, ele desenvolve, ele reina, ele assume a dianteira, né? Então, essa pergunta é pertinente. Será que Deus realizou os nossos desejos? Ou ele realizou os desejos dele? Porque quem está no governo, governa, né? Quem governe com más intenções, né? A gente vê por aí intenções dúbias. Não vamos nem entrar nessa questão governamental. Mas o governo do Senhor, ele é um governo de justiça. O seu cetro é um cetro de equidade. Compensa deixar a vida no controle do Senhor, compensa confiar nele. O que ele faz é perfeito, é imutável, né? E faz com propósito, não faz por acaso, aleatoriamente. E ele sabe o que é melhor para nós, porque foi ele que nos criou, né, pastor? Então, a gente precisa trazer isso em análise, né? Deus fez, mas fez o que eu queria, ou fez o que ele quis? A vontade dele é soberana. Eu não sei se a gente pode dizer, pastor, Deus fez. Deus faz quando ele faz o que ele quer.
Quando é o que nós queremos, eu acho que Deus permite. Ou então a gente vai entrar naquela questão da idolatria, né? Eu criei um Deus para mim, que não é real e que faz o que me agrada o tempo todo, né? E que na verdade não é Deus. É uma manipulação, talvez até do próprio mal, né? Ele está permitindo, porque ele está no controle de tudo, o governo está na mão dele, mas ele não está agindo de forma intencional, né? Não há uma manifestação clara da vontade de Deus. Então, são questões que a gente tem que repensar nesse final de ano aí, né? Já que janeiro é o tempo de mudança de vida, né? Não sei se de mudança de vida, né? Tiagão, vamos lá, eu já vou começar azedando a sua sopa. Não, nem no último programa, pastor. Não, no último programa aí tem que azedar mais ainda a sopa. Tiagão, tive um colega de faculdade, quando discutíamos tempo, eternidade e coisas do tipo, chegamos à conclusão de que não fazia e não faz. Isso, querido ouvinte, conversa de filósofo, então você não precisa se preocupar não. Mas chegamos à conclusão, na faculdade, naquela ocasião, que não fazia e não faz nenhum sentido discutir e basear a vida no calendário. Chegamos a discutir sobre a possibilidade da nulidade do calendário. Vamos esquecer que existe um calendário. Como é que a vida seria? O que mudaria? E aí chegamos a algumas conclusões. Você quer falar? Não. Você nem deixou terminar a pergunta. Você termina o raciocínio. Isso. O raciocínio é simples. Será que a gente precisa de um calendário, de uma data específica para começar coisas, para terminar coisas? Porque há, por exemplo, quem esteja exatamente agora dizendo assim: que decepção, não consegui a profissão que eu queria, não formei na faculdade, não terminei o meu projeto de formatura. A quem esteja assim agora, mas quer saber? Vou deixar passar o mês de janeiro, em fevereiro eu começo. Não, quando eu voltar de férias, eu como carioca, que sou muito tempo sem Jesus na minha vida, infelizmente, até os meus 19 anos, então tudo pro carioca que não tem Jesus começa depois do carnaval. A vida no Rio de Janeiro começa depois do carnaval. Será que a gente precisa de uma data para dizer assim, não, agora começou? Porque a frustração da não realização de projetos pode estar associada a isso. Compliquei sua sopa? Azedei? Facilitei? Na verdade, é uma perspectiva interessante, pastor. Eu não tinha raciocinado sobre ainda, né, essa questão, mas eu creio que existem os dois lados. Né? Sim. Os dois lados são interessantíssimos na sua percepção. Né? O fato do calendário e das metas que a gente traça baseado nesse tempo é importante, porque a gente define coisas na vida e fazendo do jeito certo, colocando, e aqui no nosso caso, colocando Deus como governador e regente de todas as coisas, é extremamente pertinente você estipular, vamos dizer assim, objetivos, traçar metas. Mas voltando à sua pergunta, me veio pensar que agora, rapaz, nosso calendário, se fosse olhar para a sua lógica, de acabar com o calendário... Não é uma proposta, não. Não, mas a sua lógica de pensamento vou achar que o pastor Fernando quer rasgar o calendário. Mas olha que interessante, Nós estamos falando aqui a gente está falando aqui, de Isaías 9:6, e também usando o texto aqui de Mateus, o Pai da Eternidade, esse princípio aqui, desse texto de Isaías, eu acho muito interessante que ele trata da onipresença, da onisciência e da onipotência de Deus, mas falando do tempo dele ali de não ser finito, se nós pensarmos que nosso calendário deveria mudar e as metas e a direção a partir do momento da nossa conversão, realmente, se a gente pudesse anular a questão do calendário e traçar um novo tipo de calendário, o que eu vou fazer daqui para frente a partir do momento que receber a Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Dali para frente, o meu calendário ele termina na eternidade. Termina para começar novamente, claro, Nossa Deus. Termina para começar novamente. Termina aqui na Terra para começar eternamente. É isso que eu quis dizer. Ok. Agora eu expliquei, continua. Termina aqui na Terra para começar na eternidade. Mas porque tudo que eu faço a partir de agora,
ele pode até combinar em pequenos frações de tempos, né? Igual, por exemplo, uma meta de ler a Bíblia até o final do ano, a meta de não fazer aquilo que eu fazia antes, e, enfim, né? Mudar. Mas a nossa perspectiva, ela é muito mais além, é muito mais para frente. E aí o calendário se torna realmente significante, porque tem muita gente que vive, inclusive, e se frustra por causa disso. Você falou uma forma muito interessante. Se frustra porque a gente talvez pensa que a nossa vida está limitada a só esse plano terreno, né? A nossa condição é somente para esse calendário que nós estipulamos aqui um dia, né? Aos 365 dias do ano, quantos anos a gente vai viver, que nós não sabemos, a gente pensa que é ali. E quanto mais a gente se frustra no não cumprimento dos objetivos aqui na Terra, aqui nesse momento, e seja qual período de tempo que você estipular, a gente começa a se frustrar porque a gente vê o tempo passar, as metas não se cumprir, e esquecemos, né, que o que nós produzimos aqui, ele vai reverberar na eternidade. Então, mas aí é que tá, né, Tiago? Eu ainda insisto na pergunta. O pastor Dito usou um texto que não me veio à mente, mas eu achei que cabe perfeitamente na nossa conversa aqui. Até frisei, pastor, essa frase que o senhor usou agora. O governo está sobre os seus ombros. Isaías 9, 6, parte B do texto, para ser bem específico. Quando a gente estabelece a partir do calendário uma agenda e cria um cronograma, né? Eu sou um aficionado, eu sou alguém que gosta disso. Eu trabalho com agenda, eu tenho metas particulares para minha família, meus filhos e para o meu ministério. Algumas metas, ontem eu chorei lá na igreja vendo o coral cantar do jeito que cantou, porque ao longo desses 12 anos que eu estou à frente da igreja, os mais antigos sabem o quanto eu sonhava e sonho com algumas coisas que nós estamos realizando e com outras que pela fé realizaremos. E todas elas foram planejadas, mas planejadas debaixo do governo do Senhor. Exatamente isso que a gente está falando, né? A questão toda, né, da frustração ou não, justamente em quem está criando essa agenda para nós, se é nós mesmos ou o Senhor. Eu não esqueço dessa frase, né, que um dia você falou comigo e com a Mariane lá em casa, né, sobre a agenda. Vou parafrasear ela, que foi muito bem, tem um contexto maior, né? Foi muito específica também, partir né? Exatamente. A partir de hoje, né, parafraseando aqui, esquece a agenda, né? Rasga a sua agenda. Você não falou assim, nem risque sua agenda. Eu falei rasgue. Rasgue sua agenda. Porque se esse é o caminho, se essa é a direção, se essa é a sua decisão de vocês, né? A partir de hoje vocês não gerenciam mais isso. É o Senhor que gerencia. Ele coloca na sua mão para fazer. Como eu amo você e sua esposa, bicho. Então, glória a Deus por isso. Ele que vai colocar isso na sua mão para você abençoado. fazer. E aí volta a sua fala, né? Meus sonhos, metas. A gente traz para o aspecto pessoal, não é porque a gente está traçando essas metas. Perfeito. É porque a gente está alinhado com as metas do Senhor. Glória a Deus. Entendeu? Glória então, assim, essa fala, ela se torna pessoal e de forma muito assertiva. Tem que ser mesmo. A gente tem que sentir que é um senso de pertencimento. Então, a partir do momento que Deus gerencia a nossa agenda, ela também é a nossa agenda. Então, a gente parte... Eu acho que é aí que está o cerne da questão. Olha o que o texto continua dizendo, corroborando aí com o que o Tiago falou. O seu nome será... Primeiro aspecto. Maravilhoso. Isso aí é spoiler, isso aí é cola do sermão de ontem. Isso é cola do sermão de ontem. Que inclusive então nós fazemos... a pessoa fala assim, eu recebi Jesus, mas ele passa o ano inteiro, de repente até batizou, faz parte de uma igreja, mas ele passa o ano inteiro tomando decisões egoístas, decisões baseadas na emoção. Parece que não teve nenhum conselho de Deus. Não lê Bíblia, não se interessa, assim, o que o senhor quer, né? A gente falou muito sobre José aqui semana passada, né? Perfeito. Ele já tinha decidido, eu vou deixar Maria secretamente para não envergonhá-la, mas ele reflete sobre aquilo ali e o anjo vem e muda o cenário todo e ele toma outra decisão. A conversa semana passada foi poderosa. Como a gente disse numa conversa essa semana, ele mudou de ideia.
Ele mudou de ideia. Mudou de ideia. Então, José tinha uma agenda pré-definida. Quem é governado... Ele fez o que eu falei pro Tiago, ele rasgou a agenda dele. Exatamente. Falou, Senhor, então já que é para fazer desse jeito, eu vou fazer do teu jeito mesmo. Quem é governado por Cristo, ele muda de ideia, né? Várias vezes. Ele não tem ideia fixa, ele não é obstinado, obstinada. E às vezes, pastor, uma análise do ano que passou, ela é ruim, infelizmente, né? Muita gente está chegando ao final do ano frustrado, decepcionado. Perfeito. E talvez não tenha humildade para reconhecer, poxa, eu estou chegando do jeito que cheguei porque tomei as decisões que eu achei que tinha que tomar. Então é um momento também de humildade, né? Para reconhecer. Eu anotei aqui Paulo falando aos Filipenses, capítulo 3, 13 a 14, né? A gente usa muito esse texto em final de ano. Ele diz, eu não julgo o que eu tenho alcançado. Deixo o passado para trás e avanço. Então ele começa dizendo, eu sou humilde para reconhecer que eu preciso melhorar. Deixando as coisas que para trás ficam, avanço. Perfeito. Então não sou quem eu deveria ser ainda, mas também não sou quem eu era. Então, essa é uma expressão importante, né? A pessoa precisa, nesse momento agora, apesar do calendário não fazer tanta diferença, né? Nada muda se nada muda, mas fazer uma autoanálise, né? Será que eu tenho usado, né, esse aspecto da graça de Deus que é conselho? E o Espírito Santo está aí, Jesus está aí na pessoa dele. Ele só vai aconselhar se ele tiver liberdade para governar. Pois é. Onde ele não governa, ele não intercede. Você sabe muito bem, é melhor do que nós aqui, pela experiência que é maior, na prática pastoral, quantos conselhos a gente deu, que entrou no ouvido, só no outro, e depois a pessoa amargou, mas mesmo assim não reconheceu, né? Que deveria ter ouvido a voz do Senhor, né? Então, esse é o governo de Deus. Eu acho muito interessante, né? Que apesar de ainda haver tempo, e glória a Deus por isso, né? Nós buscamos esse maravilhoso conselheiro, né? Que a gente faz, a gente coloca uma vírgula onde não existe, né? É maravilhoso conselheiro, né? Maravilhoso e conselheiro. Não é maravilhoso conselheiro, exatamente. Quer dizer, o conselho dele é perfeito, né? É maravilhoso. E esse entendimento, ele é extremamente pertinente, né? E determinante na nossa vida, porque nós tratamos os conselhos, né, do Senhor como algo que nós usamos esporadicamente, quase que no aspecto de uma caixinha de promessa que a gente deixa guardado em cima de algum lugar ali, e quando as coisas apertam, eu não sei para o que fazer, que eu vou lá e tiro algo desse maravilhoso conselheiro. E não é bem assim, né? E só quando aperta. E só quando aperta, exatamente. É porque realmente eu já tentei todas as possibilidades e já vi que não tem como fazer mais nada, né? E não é bem assim, né? O maravilhoso conselheiro é para ser, por isso ele é maravilhoso, por isso é conselheiro. Ouvindo alguém dizendo um dia desse sobre isso, ele disse que algumas famílias chegam diante de Deus pedindo um milagre, né? Um milagre urgente, uma intervenção urgente de Deus. E aí o pregador dizia que o maior milagre teria sido orar lá no namoro para ver se era da vontade de Deus o casamento ou não, né? Levar os filhos para a igreja quando pequenos e seguir a vida familiar na palavra do Senhor. Talvez precisasse menos de milagres urgentes. E eu até acrescento, pastor, nessa perspectiva de um casamento, perspectiva familiar, o maior milagre acontece, e ele acontece, mas às vezes de maneira gradual. A pessoa passa, 5 anos, 10 anos de um casamento, tratando mal a esposa, tratando mal o marido, desrespeitando os filhos, palavrão, agressão, e do dia para a noite quer que um milagre aconteça. Quer puxar um extrato bem feito. Quer olhar o passado. Não, peraí, meu marido tem que mudar, minha mulher tem que mudar, você tem que ser do dia para a noite. Fui no culto de libertação, fui no culto de curas e milagres, e agora meu marido não vai não, meu filho. Não vai não. As pessoas determinam até a agenda de Deus, né? Exato. É o dia do milagre. É o dia do milagre. É por isso que eu repito. Eu pergunto aqui, o governo está sobre quem? Eu quero aproveitar que Samuel está aqui, pedir a participação dele também, se ele puder nos ajudar, Samuel. Versículo 6, aqui de Isaías 9, diz assim:
Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Aqui é óbvio que o governo está sobre os ombros de Jesus, do menino que vai nascer, né? Que vai nascer. Mas a pergunta que, dentro do contexto que estamos aqui trabalhando, a pergunta que me ocorre agora é: o governo está de fato sobre os ombros de Jesus? Ou esse menino nasce e o governo fica sobre os ombros do homem, da vontade humana, que dá aí a fluência que acha que tem que ter para a vida? Qual é a sua opinião, Samuel? Então, há uma definição, né? O governo está sobre os ombros dele, a autoridade. Deus já havia estabelecido isso, e ele veio para cumprir essa ordenança. Então, o ser humano hoje nós queremos fazer do nosso jeito, e falhamos nas orações, né? Falhamos no nosso planejamento, de colocar primeiramente tudo diante de Deus, e o ano vai acontecendo, né? Você tem aí janeiro, e começa fevereiro, o Brasil só depois do carnaval, e vai seguindo, e aí há os atropelos no percurso. Faltou oração, faltou na leitura diária, nas reuniões da igreja, sua participação ali, o estar servindo também. Eu venho aqui hoje para servir, vim cá, já trouxe um caminhão-pipa aqui para servir água para os irmãos aqui. Estamos aqui juntos aqui para aprender, só estou de plateia hoje. Mas esse governo, ele estende aí, fala no versículo 7, haverá paz sem fim. Haverá, ou seja, já está estabelecido, porque tem autoridade para que essa paz alcance, e é um dos títulos dele embaixo, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aí quando chega dezembro, meu ano foi um terror, não tive sossego hora nenhuma. Mas lá no janeiro, como é que começou? No joelho, entregando a vida, a família, conduza, né? Eu entrego que é a chave da minha casa, meus filhos, minha família, minha esposa, marido, para que o senhor conduza. Aí chega dezembro, vai puxar o extrato, tá tudo fora ali, tá negativado, né? E aí, mas por quê? Como é que foi o começo lá? Como é que foi a sua entrega? Entregou o governo da sua casa, sua família ali, fechou a porta de casa, todo mundo da igreja, vamos para lá. Ontem, curiosamente, durante o culto, a cantata maravilhosa que foi, eu vi um irmão lá, que foi batizado, fizemos o batismo, e sumiu. Não vi mais. Tá na cidade, mas sumiu. Ontem o irmão apareceu na igreja. E aí, ou seja, começou o ano e tá lá, mas depois a vida passou e pegou e sumiu da igreja. E há tantos que fazem isso, há tantos que entram nesse carro. Delay, né? Quando eu olhei pro irmão, falei, o irmão tá ali, mas fevereiro, março, julho, agosto, setembro, deu uma... Aí é que entra o aspecto do texto de Mateus 1:23, né? Quando o texto diz que ele será o Emanuel, Deus conosco. Essa presença, essa participação ativa, constante do Senhor, ela é determinante. Ela não pode só nos ajudar a estabelecer planos. Gostei muito do que você falou, Tiago, quando você disse que a nossa agenda, essa expressão, você usou uma fala, uma expressão, a gente assume essa fala como nossa. Pertencimento, né? É o senso de pertencimento. A gente passa a entender que aquilo ali que Jesus falou, aquilo ali que foi estabelecido, já não é mais só de Deus, é meu também. Tamanho alinhamento, quer dizer, quem está alinhado com o plano e propósito de Deus, ele vai conseguir cumprir metas estabelecidas por Deus e não terá dificuldade de reconhecer o que não é de Deus. Concorda, pastor Dito? Perfeitamente. À medida em que a gente olha para a vida tendo como referência o plano de Deus para a gente, nada fica difícil. Uma das maiores, eu diria, um dos momentos mais difíceis na minha vida, eu diria, ministerial, na vida espiritual, de um modo geral, né? Foi quando eu saí da Marinha e
entendendo o plano de Deus para minha vida. Eu lembro que eu estava em casa, o nosso apartamento lá no Rio, no 3º andar, e eu dava uns gritos, cara. Gritos, uns urros. Porque tudo que eu queria era continuar onde eu estava. E Deus falou assim, não vai continuar. Você está satisfeito? Fez o que queria? Cumpriu a sua agenda particular? Mas um dia você falou que a sua vida é minha. Você entregou a sua vida a mim, não entregou? Então tá bom, então sai. Eu vou tirar você. E Deus me tirou. Saí muito bem, graças a Deus. Mas saí com o coração, rapaz. Até hoje, eu lembro que o porteiro lá embaixo, na portaria, depois de alguns minutos, ele tocou o interfone lá para casa e falou, o que está acontecendo aí? Tá tudo bem? Algum problema? Precisa de ajuda? Era eu chorando. Anos depois, tive a oportunidade de fazer prova para voltar. E não teria dificuldade não, passaria. Um amigo até falou assim, Fernando, essa prova é a tua cara. Exige qualificações que você tem uma carreira aqui dentro. É só fazer a prova e voltar. E Deus falou comigo assim, se fizer, vai passar. E aí eu falei pro meu amigo assim, eu não vou fazer porque eu vou passar. Ele falou, você tá louco, cara? Eu falei, não tô louco. É porque foi Deus que me tirou. Eu não posso fazer prova para voltar para onde Deus me tirou. Vai dar certo? Vai. Vou ficar rico? Vou. Vou ter a vida que eu quero? Vou. Vai dar tudo certo. Só que Deus não quer, pô. O que daria certo seria a minha agenda. Tiago, quando eu conversei com você, eu lembro muito bem, eu fui fazer uma visita pastoral ao irmão Tiago e à irmã Mariane, no momento de, eu posso acho que falar assim, né, Tiago, de definições ministeriais e de decisões, e o Espírito Santo mandou dizer exatamente isso, e foi essa experiência que eu tomei por base, eu acho que até citei ela para vocês, né, e o momento em que eu entendi que ou eu ia só na direção de Deus e deixava Deus governar, ou então eu não ia, porque Deus não entra em bola dividida. É uma expressão que eu lembrei agora, né? Vocês que jogam futebol aí gostam mais de futebol do que eu no máximo jogava ali um vôlei, um futevôlei, um negócio desse, mas vocês que são chegados a futebol, flamenguista, né? Eu não vou falar nada não, irmãos, o pessoal tá aqui me zoando por causa do futevôlei, mas eu vou deixar por conta, que frescobol, rapaz, que frescobol, que isso, que Deus perdoe vocês, mas voltando aqui, e vocês que são chegados a isso, vocês entendem, bola dividida é aquele negócio que, sabe, é o chamado pé de ferro, né? Quem for mais forte é que leva. Deus não entra em bola dividida com a gente, porque senão ele arrebenta com a gente. Deus, pode falar. E eu acho muito interessante, né? Porque você contando a sua experiência, né? Claro que quando a gente passa por esse processo, o querido ouvinte tem que também entender isso, né? Porque falando somente da forma maravilhosa como as coisas acontecem, é maravilhosa mesmo, né? Talvez você que está nos ouvindo possa criar uma ilusão de que a partir desse momento vai ser um mar de rosas, e não é essa garantia. A garantia é que o Senhor está governando, e a gente sabe que esse governo ele vai prevalecer, porque ele não perde batalhas, ele não foge à luta, ele não vai ter problema com isso. Então essa é a questão. Não é a ausência de lutas, não é a ausência de dificuldades. Aí a luta e a dificuldade já começam na própria renúncia. É o que você acabou de dizer, né? Forjando o nosso caráter. Exatamente. E aí dói, a gente chora, a gente amarga a gente amarga dor. Exato, aí você pensa uma vida inteira na qual você era o senhor da sua vida, e o que ditava e determinava as regras. Eu fui comandado, era bom. Exato. Meu sonho, cara, eu realizei sonho dentro do quartel, dentro de marinha. Então a partir desse momento você ter que abrir mão disso, aí é o que você acabou de falar, dói. Por isso é um processo, né? As primeiras vezes que você vai ter que dizer assim, não, eu quero, mas não vou, né? É com um gosto de guarda-chuva na boca, muitas das vezes. Agora, deixa ele falar um negócio, Tiagão, pastor Dito, Samuel. Uma das coisas que eu vivi, que eu tive o privilégio de poder viver como pastor ali em Ipatinga durante 6 anos, fui pastor auxiliar na Igreja do Bom Retiro, foi um berço, um lugar assim maravilhoso, abençoador.
amo os irmãos de Ipatinga, a Igreja Batista do Bom Retiro, pastor Cioli, pastor Júnior, assim, eles dizem que não, mas eu tenho uma dívida de gratidão que eu carrego para a vida toda. Eu honro eles, honro mesmo. E uma das coisas que eu tive o privilégio no convívio ali com os irmãos foi ver pessoas que trabalharam na Uzi Minas a vida toda. Conheci gente, pastor Dito, que trabalhou 30 anos, na verdade 20 e tantos anos, se aposentou pela, acho que periculosidade, um negócio desse. Então a pessoa se aposentou um pouco antes, Urias, e voltou a trabalhar, de tão fanático, de tão apaixonado que o cara era pelo trabalho, e também pela condição financeira da época. Né? A Uzi Minas proporcionou coisas muito boas a muita gente em Ipatinga durante um bom tempo. Eu tive o privilégio de conviver numa igreja que era muito abençoada e muito generosa por conta da generosidade dos funcionários. Mas enfim, alguns amigos e irmãos que tenho até hoje lá, eles na hora de se aposentar, os caras caíam numa depressão, numa tristeza. Aí eu ia perguntar assim, mas o irmão está aposentado pela segunda vez. É hora do irmão pegar a esposa. O irmão já tem uma casa, tem um bom carro, vai viajar, vai curtir. Pastor, não aguento ficar longe. Eu amo esse negócio de turno. Como assim, rapaz? Tá louco? Você pegava de 0 às 6 na boca do forno ali, literalmente. A pessoa 16-0, era um negócio desse. Os caras. E eu ficava assim. E eu pude, com muita tranquilidade e com muita autoridade, aconselhar essas pessoas. Porque eu sabia o que era ser tirado, extraído de um ambiente que não era mais seu. E Deus inserindo você em outro. E graças ao Senhor, alguns amigos foram aconselhados a partir da experiência que Deus me proporcionou. Forçosamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é hora da gente avaliar. Será que algumas coisas que a gente viveu no passado não são referências para o futuro? Hein, pastor Dito? Será que não é hora da gente olhar para frente, usando o que Paulo falou, como o senhor disse ainda há pouco, deixando as coisas que para trás ficam, mesmo deixando, elas são uma referência. Elas são uma referência, algumas, do que não fazer. O que o senhor acha, pastor? Eu estou, assim, até agora impactado com esse texto aí de Isaías 9:6, porque ele resume tudo que a gente espera da vida. O ser humano, ele quer, via de regra, direção, proteção, longevidade e paz. 99,9% da humanidade, pedidos de oração, você há de concordar comigo, as pessoas pedem algumas que a dessas família coisas fique em paz, né? Apesar de ter tido um ano próspero, trocou de carro, construiu a casa dos sonhos, o filho formou, fez faculdade e tal, as pessoas insistem nisso, eu preciso de paz. Então o texto tem tudo o que a gente quer, né? O conselho, nós falamos aqui, a direção perfeita, é um maravilhoso conselho. Deus vai dar força pra gente, proteção, segurança. A gente vai ficar enfraquecido por tomar esse caminho, né, de renúncia. Via de regra, a gente vai passar por momentos de dificuldade. A própria renúncia vai requerer da gente isso, né? Mas o Senhor vai estar ali fortalecendo a gente. Isaías mesmo fala que ele fortalece o cansado, né? Ele renova as forças. Quem espera no Senhor vai caminhar, vai correr, mas não vai ficar fadigado. Então o Senhor está sempre ali renovando as forças, porque ele é Deus forte. Perfeito. E a longevidade, né? Tá todo mundo querendo viver muito. É creme para acabar com ruga, é cirurgia plástica, ninguém quer morrer. O Urias está querendo um implante de cabelo aí, Urias. O Urias está buscando um implante de cabelo. Eu já desisti, porque no meu caso não tem jeito, não. Eu achei que não, mas tudo bem. Achei meu que caso? Estava juntando dinheiro aí para fazer um implante. Não tem mais jeito não, tem pastor. Não? Tem não. Então você já procurou se tinha possibilidade. Ô, querido ouvinte, acabou de olha por mim, eu tô mal de amigo aqui. Eu tô mal de amigo aqui. Só não vai fazer porque não tem jeito.
Eu não vou falar nada, mas o povo quer viver muito, né? E não tem nenhum erro nisso. Então ele está dizendo, eu sou o pai da eternidade. Se você quiser viver muito, você vai viver para sempre. Comigo. Se quiser viver muito, é comigo, né? É o que o senhor está falando, nossa, né? A esperança não está nos cosméticos, né? Nesses produtos aí que prolongam a vida. Está no Pai da eternidade. E o que mais para mim me chama atenção é o príncipe da paz. Todo mundo naquela época queria um rei que garantisse a segurança, que mantivesse o inimigo longe. E a gente quer isso também, um rei, né? Que se impusesse só pela figura, né? Isso. Primeiro que viesse derrotando todos os inimigos. E aí qualquer outro que se levantasse ia lembrar, não, eles têm um rei que, opa, não é bom mexer não, quer dizer, isso garantiria a paz, né? Por melhores que tivessem sido os reis, Salomão manteve paz por um tempo muito grande, Davi, perfeito. Mas eles morreram. E Jesus é o príncipe da paz, é aquela paz eterna. E eu queria dar 3 aspectos dessa paz que é importante a gente ter essa teologia bem formada, porque a paz não é ausência de problema. Não é um ambiente perfeito, não é uma família perfeita. A palavra paz é a palavra shalom. E ela tem aí definições muito profundas, exatamente, né? Mas pode concluir então, seu raciocínio. Paulo ele tem uma teologia, né, sobre a paz que só Jesus tem para nós. Primeiro, a paz com Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Temos, né? Paz com Deus. Então o texto afirma o quê? Que o homem sem Deus ele tem guerra com Deus. A pessoa pode ter vivido o ano todinho, prosperou, adquiriu, conquistou, mas ele está em guerra com Deus, porque está andando na contramão da palavra. No fundo, ele tem que reconhecer, ainda que não queira, que o Espírito Santo faz esse papel de convencimento, né? Do pecado, da justiça, do juízo. Ele sabe, lá a consciência dele está acusando o tempo todo. Eu estou prosperando, mas como você disse muitas vezes, quem está fazendo a manutenção dessa prosperidade é o diabo. É verdade. Não é Deus. Então ele sabe que está em guerra. Então, querido ouvinte, toda vez que você estiver fazendo algo que vai contra princípios da palavra e essas coisas estiverem dando certo, a minha afirmação categórica lá na igreja é: quem está por trás de tudo isso é o diabo. E essa paz é uma paz pecaminosa. Perfeito. É o tema de um outro sermão que preguei. A paz pecaminosa. Então, para a pessoa saber, eu tô sendo governado pelo príncipe da paz, eu tô andando na agenda dele. Perfeito. Prosperei ou não, eu tô em paz com Deus. Os homens estão contra mim, né? Mas eu estou em paz com Deus. Se você está em paz com Deus, você sempre prospera, pastor. Exatamente. Não tem como ter a sensação de que não prosperou. Exatamente. Então, o segundo aspecto da paz é a paz com a gente mesmo, né? Paulo fala em Filipenses 4:7 que essa paz excede todo entendimento. A pessoa olha o crente passando uma luta, tribulação, aparentemente sem prosperidade, né? Mas ele está em prosperidade e ele não entende. Pastor, o ímpio não entende, Pastor, esses 3 aspectos de paz vai ser o seu primeiro sermão no primeiro domingo. Deus está mandando o irmão pregar esse sermão para a nossa igreja no primeiro domingo. Palavra poderosa. Então a pessoa ela excede o entendimento. Como que eu estou em paz? Palavra poderosa. Eu sepultei um filho em 2009 e as pessoas ficavam questionando, a médica que me entregou ele morto falou assim: o senhor é crente? Eu falei: sou, graças a Deus, e sou pastor também. Aí ela nunca tinha visto um médico chorar, isso lá em Belo Horizonte. Escorreu uma lágrima assim, ela falou assim: me explica, pastor, que paz é essa que vocês evangélicos têm em momentos assim? Deus. E aí eu tive a oportunidade, né, com um nó na garganta, de poder dizer para aquela médica que o nome dessa paz é Jesus Cristo, né, que excede todo o entendimento. Glória a Deus. E o terceiro aspecto é Hebreus 12:14. Quando depender da gente, a gente tem que ter paz com todas as pessoas. É impossível alguém que está em paz com Deus, estar em paz consigo, não ter paz nos relacionamentos. Então, o marido que está chegando agora no final de dezembro, né, final do ano,
e ele está no pé de guerra com a esposa, ele tem que rever o relacionamento dele com o Senhor. Perfeito. Começou lá ou está terminando lá, né? A esposa, vice-versa, os filhos, os pais, e pessoas que não conseguem ter paz nas suas igrejas, né? Estão sempre criando problemas, são mais agente do caos do que de bênção. Eles têm que rever o relacionamento com Deus, porque um cristão governado pelo Senhor, ele vai ser bênção, pastor. No meio onde ele... Glória a Deus. O autor dos Hebreus, agora a gente não sabe se foi Paulo, né? Para mim foi, mas ele diz, olha, se possível, quando depender de você, vai ter casos que vai ter como, você vai tentar, a pessoa não quer paz. Mas aí não dependeu mais, saiu da sua mão, é o outro lado. Exatamente. Que não quer paz. Você respeita, você não atravessa a fronteira, deixa ele para lá, mas isso faz a sua parte. Eu afirmo sem medo de errar, um crente verdadeiro, ele pode não ter conquistado todos os seus sonhos em 2025, mas ele está fechando esse ano com paz. Glória a Deus. O coração dele está tranquilo, está descansando em Deus, e esse descanso garante um 2026 mais do que vencedor, né? E aí, Tiagão? O que você quer acrescentar? O pastor Dito arrebentou com a gente, né? Pois é, eu já anotei aqui já o Então esse é o primeiro sermão. Esse vai ser o primeiro sermão, em nome de Jesus. Se ele não falar, eu vou falar antes. Então você faz favor de pregar, rapaz. Mas é verdade, né? De tudo que nós conversamos aqui neste ano e nesse programa, né? Querido ouvinte, tem que ter essa certeza, né? Que o Deus da paz quer estar conosco, nos proporcionando a paz que só Ele pode dar. O Emanuel. Exatamente. E essa certeza é o que nos faz caminhar, né? E olhar para 2026 com uma perspectiva melhor do que 2025. Tiago, eu vou te fazer uma pergunta que não vai azedar sua sopa. Ela é muito fácil para você responder. Eu vou usar o que Deus me deu algum tempo atrás, naquela visita e naquela conversa com você e com Mariane. Valeu a pena rasgar a sua agenda e deixar Deus governar com a sua vida? Rapaz, ou se valeu, porque é algo que a gente fala, né, e compartilha com algumas pessoas como experiência, mas a melhor forma de compartilhar isso é vivendo, né, sabendo que Deus nos surpreende todos os dias. E o surpreender não é necessariamente fazer aquilo que eu queria, da forma como queria, é fazer do jeito dele. Porque do jeito dele é sempre sobrenatural. E esse sobrenatural, ele, para quem não tem essa percepção vivida, é difícil de entender. Né? Por isso que a fala do pastor Dito, né, quando ele disse aqui lá no hospital, a médica perguntando para ele por que da reação dele, como aquilo poderia ser possível, é porque talvez ela nunca tenha vivenciado. Né? E quando a gente está debaixo dessa agenda, seguindo a agenda do Senhor, independente do desafio que certamente vem e, né, não sei se é uma coincidência, mas é algo já está embutido no pacote, ele sempre vai estar se aprimorando os desafios, porque a gente está progredindo, né, saber que naquele momento, por mais que a gente não saiba o que fazer, Deus já preparou a agenda pra gente. Então ele preparou o que a gente começaria e como a gente terminaria, sabe? E a gente tem vivido dessa forma todos os dias. E tem sido assim, sobrenatural. A palavra é essa, é sobrenatural. A dependência do Senhor é sobrenatural. Por que eu perguntei isso pro Tiago? Porque alguns anos atrás, a perspectiva dele era outra. Direcionamento, caminho, escolhas, né, Tiago? Havia uma outra agenda na sua vida. E por que eu perguntei, querido ouvinte? Para que você que está nos acompanhando, você tenha a percepção. Você não precisa, o Tiago tem um chamado ministerial que está ganhando forma, ganhando corpo a cada dia, e a gente tem visto isso na vida da igreja, à frente da juventude, em algumas outras áreas também. Você não precisa ter um chamado pastoral. Você não precisa ter um chamado pastoral, ministerial. Mas só o fato de você ser um crente em Jesus Cristo deve definir a entrega da sua vida ao Senhor. Há pessoas que pensam que porque elas foram batizadas, estão em comunhão com a igreja, elas já definiram tudo. Não definiu. Porque quando Jesus é Senhor da nossa vida,
A paz que o pastor Dito mostrou aqui, que acontece com você, com o próximo e com Deus, ela é real. Mas ela só é real, como eu disse, quando você olha para uma luta e mesmo que pareça estar perdendo, você tem um sentimento de prosperidade. Você não tem um sentimento de derrota. Porque o crente que tem a vida dirigida, governada, como diz bem o texto de Isaías 6, Isaías 9, 6, o crente que tem a vida governada pelo menino Jesus, que agora é o homem, é o Senhor Jesus, é o príncipe da paz, ele nunca tem a sensação de que alguma coisa deu errado. Pelo contrário, não foi do jeito que eu planejei, foi melhor. Esse é o sentimento. O crente que não tem isso, ele ajusta o tempo todo para ser do jeito mais próximo que ele queria. E ele nunca vai ter paz. Ele vai viver em guerra. Então isso aí você pode colocar no seu sermão, tá, pastor? Não vai dormir, né? Ele não vai dormir em paz. Você pode acrescentar isso aí no seu sermão, tá? Ele nunca vai ter paz. Ele vai ver o caminho, Deus vai estar puxando para um lado, ele vai... Não, mas não vai ser do jeito que eu quero. Vai acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, Salmo 127, versículo 2. Sem experimentar as dádivas daquele que dá enquanto a gente dorme. Exato, o texto diz, ele supre os seus amados enquanto dormem. Não faz nada e vai desfrutar. O que é não fazer nada? É o que diz o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O versículo 2 diz, e tirou os meus pés da lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Então, querido ouvinte, essa pergunta que eu fiz ao Tiago é para sintetizar aqui o que nós queremos propor a você. Que você termine o ano de 2025 avaliando e perguntando a você mesmo, será que eu não fiz força, não medi força, não entrei em bola dividida com Deus? Deus dando direção para um lado, eu indo para o outro. De repente eu estou falando agora, pastor, nós estamos falando aqui com jovens que estão começando um namoro. Aí está namorando uma menina que precisa de Jesus. Mas você não é Jesus, meu filho. Não é você que vai salvar ela, não. Você tentar entrar nesse namoro, você vai se perder com ela. Daqui a pouco, brucutu, aparece uma barriga aí. Como é que faz? De repente, eu estou falando agora com uma menina que está na presença de Deus na igreja, mas decidiu namorar um rapaz que é inteligente, que é isso e aquilo, mas não tem temor de Deus e gosta que se enrosca de um namoro errado. Gosta que se enrosca de sair sábado de noite para beber. Ah, pastor, ele deixa eu ir à igreja, pastor. Ele respeita eu ir à igreja. Ele só não vai. Minha filha, depois de um tempo, isso vai custar tão caro. Deus está mostrando para você um caminho que é o caminho da palavra, que você está pegando o caminho errado. De repente eu posso estar falando agora com algum amigo, amiga, que está aí envolvido com jogo. Viciado em jogo. Apostar para tentar ganhar dinheiro. Ouvi dizer, pastor, que algumas pesquisas mostram que alguns crentes, isso eu ouvi do pastor Carlito Paz, que é pastor da Igreja Batista da cidade, lá em São José dos Campos, ele falou de uma pesquisa que mostra que um número cada vez maior de crentes estão envolvidos com jogo, com aposta, perdendo dinheiro. Olha que coisa triste. Meu amigo, isso não é de Deus para a sua vida. Às vezes o casal termina uma cerimônia na igreja, recebe uma palavra abençoada, poderosa, de ministração sobre o futuro, né, familiar, termina com a bênção das alianças e regra depois a festa com bebida alcoólica, né? Pastor, isso está sendo mais comum. Casal crente. Casais cristãos, né? Entre aspas. E a gente tem vivido isso, né? Não poderem participar da recepção depois, porque os casais afirmam, vai ter bebida mesmo, e baile e tal. Então a gente está ficando num período de afunilamento, né? Sobre essas pessoas se estão realmente servindo a Deus ou não. De um tempo para cá, pastor, eu tomei a decisão de evitar fazer casamento de pessoas que dizem para mim assim, pastor, vai ter bebida alcoólica e vai ter batidão depois do casamento. Ô irmão, então convida outro pastor. Tem pastor por aí que faz, não tem problema não.
Tem igreja por aí que faz, tem líder religioso que vai sem dificuldade, como diz o outro, sem dificuldade. Eu não vou não, pastor. Queridos ouvintes, estamos encerrando o nosso programa. Eu perdi a hora aqui, agora meu reloginho bateu 9 horas aqui, fiquei até sem graça. Quero pedir perdão a você pelo avanço da hora, mas eu quero concluir. Urias, eu vou pedir mais 5 minutos, posso? Então, como você mesmo diz, Urias, perdão e oração. Acréscimos. O juiz vai dar acréscimos. Depois você desconta do Tiago. Amém, amém. Nós vamos avançar um pouquinho só hoje, queridos ouvintes. Mas eu quero pedir a você que preste muita atenção nas minhas últimas palavras do Tiago e também do pastor Dito, também do Samuel, sobre o final do ano e o planejamento para o próximo ano. Tiagão, o que você aconselharia rapidamente para os nossos ouvintes em relação à conclusão do ano, tomando até por base a sua fala? Quer dizer, aquela conversa, né? Rasgar a agenda e deixar Deus guiar. O que eu quero deixar para o querido ouvinte é confie em Deus. Ele sabe de todas as coisas, né? A paz dele é suficiente para as nossas vidas e sempre será. Amém. Samuel, qual seria a sua sugestão? O versículo 7, ele termina falando que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vai te entregar a paz que você tanto deseja, o esforço, que ele é Deus poderoso. Então confia plenamente, inteiramente, de que o cuidado de Deus e a autoridade e o poder dele fará com que todas as coisas possam cooperar para o seu bem. Amém. E aí, pastor Dito? Eu quero convidar o querido ouvinte nessa reflexão, mesmo que tenha chegado em dezembro, né, frustrado, decepcionado, que reconheça que errou, que deixou a sua própria agenda o governar, e com muita humildade faça uma oração simples, mas poderosa. Senhor, que o ano que vem seja feita a tua vontade na minha vida. Tenho certeza que não importa o que virá pela frente, você vai chegar no final do ano glorificando a Deus, porque Ele conduz melhor do que a gente. Querido ouvinte, faço minhas as palavras do Samuel, do Tiago, do pastor Dito, e o único acréscimo que eu faço. A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus está pronto para fazer o melhor para você. O melhor de Deus para você não tem a ver com o que você vai dizer para ele fazer. O melhor de Deus para você só acontecerá se você abrir mão da gestão da sua vida. E eu quero lhe dizer, quando você entrega a vida ao Senhor, Ele prova você. Ele primeiro faz um teste. Ele deixa que algumas coisas contrariem a sua vontade. Se você não medir força, se você não tentar ajustar, aí Ele realmente assume o controle e faz só o melhor. Mas se você medir força e tentar ajustar, Deus vai dizer assim: meu filho, olha, você não quer a minha direção. Você quer o que você quer. Você quer me usar para fazer o que você quer. E eu não vou entrar na sua vida assim. E aí, Deus abre mão de dirigir. Mas o diabo corre e pega o controle. Sabe por quê? Porque ele sabe que o seu ego tem que ser atendido. E aí, pastores, muitos crentes se perdem, deixando o inimigo governar a vida, achando que é Deus que está governando. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa hoje, só convidando você para no próximo domingo, às 9 da manhã, estar conosco. Teremos a palavra de Deus lá, às 9 da manhã eu estarei pregando, à noite também, às 7 da noite estarei pregando, e na quarta-feira, dia 31, teremos o culto de passagem de ano, o culto da virada. O culto começará às 22 horas, diferente do horário normal, às 7 da noite, começaremos o culto nesta próxima quarta-feira. Aliás, pastor, crente tem esse hábito, né? De terminar o ano na igreja
Terminar e começar começar na né? igreja. Terminar e começar. É uma né, forma de consagrar ao Senhor o que vem e agradecer pelo que já passou. Exato. Teremos inclusive um jantar. O Urias está perguntando, está chamando de segunda bênção. Nós já vamos começar o ano comendo, e comendo muito. Agora, o jantar, ele tem um preço, Urias. O Urias ficou até desanimado aqui, coitado. Urias, se você for, você pode me procurar. Você é o nosso convidado. Há de se pagar um preço. Há um preço a ser pago. O Thiago vai pagar por mim. O Thiago pagará o seu. Pode ir, você com a sua esposa. Caso você queira, você é o nosso convidado especial para não só passar a virada do ano lá com a gente, ajoelhado. Nós temos o hábito de, quando dá 5 para meia-noite, nos ajoelhamos, oramos e terminamos e começamos o ano ajoelhados. E aí depois a gente vai para o jantar. Se você for, é nosso convidado. Para você, Urias, será de graça, tá bom? O preço já foi pago. Nós vamos orar, concluindo, agradecendo ao Senhor por este último programa do ano. Quero pedir ao pastor Dito que ore, abençoando os nossos queridos ouvintes, e logo depois eu estarei impetrando a bênção apostólica. Amém. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse programa abençoado, abençoador, pela tua palavra lida, pela conversa aqui, ó Deus, por cada experiência compartilhada. Deus, o nosso desejo e oração é que o Senhor alcance cada lar, cada família, e, ó Deus, que haja uma reflexão, ó Deus, profunda, honesta, um autoexame, ó Deus, do que aconteceu até aqui. Glória a Deus, se vierem, ó Deus, à tona erros, desacertos, ó Pai, uma agenda que não foi governada pelo Senhor, haja com misericórdia, Senhor, na vida de cada família, e que haja humildade, Deus, para reconhecer que o caminho foi, ó Deus, tomado em direção oposta à tua vontade, e que assim, ó Deus, possam estar alinhados com o teu querer, no centro da tua vontade, para experimentarem ainda um restante de ano abençoado e um 2026 que venha para mudar a história dos teus filhos, Pai. Amém, nós, Deus, como profetas do Senhor aqui, profetizamos, ministramos sobre cada lar da nossa comunidade e da região toda, onde essa rádio está chegando, alcançando. Sim, Deus. Liberamos uma palavra, Deus, de bênção sobre as famílias, para que o Senhor realmente possa não só nascer, mas crescer e reinar absoluto e soberano em cada vida, em cada coração. Pai, obrigado por tudo. Continua conosco, Deus, daqui até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão, consolação e paz do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Querido ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Quero aproveitar aqui e mandar alguns abraços rapidamente. Primeiro deles, quero mandar um abraço fortíssimo aqui para os nossos ouvintes fiéis. O Danilo, que está lá ligado, trabalhando e está ligadão na rádio. Olha a fala do Danilo, pastor. Pastor Fernando, o Samuel está aí, até da sopa dele também. Danilão, em breve nós vamos fazer isso. Samuel não ficou muito feliz com a sua sugestão, não. Quero mandar um abraço apertado também para o Natal, que está nos acompanhando. Natal, mais uma vez, feliz aniversário. Ontem estivemos ali no gabinete orando pela sua vida. Você é bênção. Você e sua família são bênção na nossa vida. Hoje é aniversário do nosso querido irmão Romildo, da Luíse também. Forte abraço para o irmão Romildo. Bênção de Deus. Canta que é uma maravilha. Glória a Deus pela sua vida, Romildo. Glória a Deus também pela sua vida, Luiz. Canta muito bem também, minha filha. Glória a Deus pela vida de vocês. Feliz aniversário. Um abraço aí para todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, a Igreja Batista de Ipanema, nossos queridos ouvintes. Eu sei que o Marcinho lá no Cobrador também estava ouvindo. Tenho certeza que vários irmãos da igreja estão ouvindo. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor e tenham um ótimo fim de semana. Em nome de Jesus, domingo às 9 da manhã, depois às 7 da noite, estaremos juntos para adorar e servir ao Senhor ali na nossa igreja. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor.